Você sabe o que significa paradigma? Pois é, paradigma, ele é o segredo para você mudar de fase, mudar de nível. A mudança de paradigma é a chave que nós precisamos para que a nossa mente saia de um nível e passe para um nível maior. Esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala em vários momentos, aliás, ele todo é uma aula de mudança de paradigma. E para você entender, né, para a gente reforçar mais o nosso conhecimento a respeito de paradigma, ela significa, a palavra paradigma vem do grego. Na origem era um termo científico, mas hoje é usada comumente para definir modelo, teoria, percepção, pressuposto ou padrão de referência. Em um sentido mais geral, é a maneira como vemos o mundo, não no sentido visual, mas sim em termos de percepção. Então, o paradigma é a maneira como vemos o mundo nas nossas lentes, com as nossas lentes de crenças, nossas lentes de percepção. Então, muitas vezes, nós não mudamos de nível mental, não mudamos o nosso padrão mental, porque nós não mudamos o nosso paradigma, nós não mudamos a maneira como vemos o mundo, como vemos determinada situação. Ficamos só naquela visão ali, limitada da nossa percepção. E esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tem muito falando sobre os paradigmas e mudanças de paradigmas. E algumas historinhas também para relatar e para deixar isso mais claro, né? O que significa a mudança de paradigma. E uma delas é essa que eu vou estar relatando agora nesse vídeo. Eu me recordo de uma mudança de paradigma que me aconteceu em uma manhã de domingo no metrô de Nova York. As pessoas estavam calmamente sentadas no metrô, lendo jornais, divagando, descansando com os olhos semicerrados. Era uma cena calma e tranquila. Subitamente, vou sair aqui para quem chegou agora entender. Esse livro são os 7 hábitos das pessoas super eficazes e estamos falando sobre paradigma, mudança de paradigma. E relatando uma historinha do livro, para que fique mais visível o que seria o paradigma e as mudanças desses paradigmas. E ali o autor está descrevendo uma cena de um domingo calmo, tranquilo, no metrô, e de repente entra um homem. Subitamente um homem entrou no vagão do metrô com os filhos. As crianças faziam algazarra, se comportavam mal e o clima mudou instantaneamente. O homem sentou-se a meu lado, fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação. As crianças corriam de um lado para o outro, atiravam objetos e chegavam até a puxar os jornais do passageiro, incomodando a todos. Mesmo assim, o homem ao meu lado não fazia nada. Ficou impossível evitar a irritação. Eu não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão insensível a ponto de deixar os seus filhos incomodarem os outros, que seus filhos incomodassem os outros daquele jeito sem tomar uma atitude. Dava para perceber facilmente que as demais pessoas também estavam irritadas. A certa altura, enquanto ainda conseguia manter a calma e o controle, virei para ele e disse: Senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles? O homem olhou para mim como se estivesse tomando a consciência da situação naquele exato momento e disse calmamente: Sim, creio que o Senhor tem razão. Acho que deveria fazer algo. Acabamos de sair do hospital, onde a mãe deles morreu há 1 hora.
Eu não sei o que pensar e parece que eles também não sabem como lidar com isso. Podem imaginar o que senti naquele momento? Meu paradigma mudou. De repente, vi as coisas de um modo diferente e como eu estava vendo as coisas do outro modo, eu pensava, sentia e agia de um jeito diferente. Minha irritação desapareceu, não precisava mais controlar minha atitude ou meu comportamento. Meu coração ficou inundado com o sofrimento daquele homem. Os sentimentos de compaixão e solidariedade fluíram livremente. Sua esposa acabou de morrer? Sinto muito. Gostaria de falar sobre isso? Posso ajudá-lo? Tudo mudou naquele momento. Então, esse relato, ele mostra muito a mudança de paradigma ali do autor, que está contando, né, o episódio, né, de estar num domingo, tudo muito calmo, e de repente entra um homem com as crianças, e essas crianças começam a tomar conta da situação ali do metrô e irritar as pessoas, fazer algazarra, e de repente o autor, né, que está relatando a história, pede para o Senhor para que ele tome uma atitude diante das crianças, né? E ele comenta, né, a realidade do que aconteceu com ele. Ele está inconformado, acabaram de sair do hospital, onde as crianças perderam a mãe, fazia 1 hora, e ele não estava sabendo lidar com a situação, e acreditava que as crianças também não, como não estavam mesmo, né, sabendo lidar com a situação. Então, ali nesse momento, o autor que está ali ao lado, que está relatando a história, ele muda totalmente a visão dele, o paradigma dele. Ele sai daquela situação de julgador, né? Acho que seria essa palavra. Ele estava ali naquela situação de julgar só o que as lentes as lentes da percepção dele estavam vendo, né? Que era um senhor com as crianças fazendo bagunça. Ele estava ali julgando aquilo. E de repente ele se vê numa outra situação. Ele teve que imediatamente mudar o paradigma dele. E nisso ele muda também a atitude. Ele já se coloca em prestar serviço para aquele homem, né? de servir, de atender àquela questão. Ele se comove com a situação. Então, ele muda imediatamente o paradigma e muda imediatamente a atitude. Então, é isso. A nossa mente, a nossa percepção, ela depende muito das mudanças dos nossos paradigmas, das crenças nossas limitantes desde criança, o que falaram para nós como verdade, e as nossas lentes vão ficando não só com a nossa percepção única, mas com a percepção das pessoas que colocaram para nós aquela realidade. Então, essa mudança é muito importante, ela é assim, é gratificante. E quando que mudamos? Como mudamos? Através do autoconhecimento, através da nossa busca, do entender o que somos realmente, qual a nossa identidade. E aos poucos, é uma caminhada, é uma jornada, nós vamos também entendendo quais são os paradigmas que nos limitam, o que está nos deixando estagnados. E esse livro, ele fala muito disso, e tem vários relatos, várias histórias, eu super indico e agradeço muito a atenção e indico esse livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
para que a gente consiga entender e fazer essa mudança de paradigma, que não é fácil mesmo, mas não é impossível. Aos poucos, um passo de cada vez, a gente vai crescendo. Um beijo no coração e obrigada.